começou! Caralho! Acorda! Mano, o Putones ganhou, velho. Ele postou o vídeo. Não, o Putones ganhou de mim. Não. O Putones é mó duas caras, tá? Vou lançar a verdade aqui, tá? Ele chega no WhatsApp pra mim e fala: você vê essa treta aí do Monark? O que você acha? Aí eu dou minha opinião, assim, explico direitinho o que eu tô falando. Aposto que ele só pegou minha opinião e replicou no vídeo porque ele não tem personalidade, entendeu? Ele fez isso com vários tópicos aqui, ó. Vou expor. Esse aqui não. Yuri não, esse do pronome não, tá, talvez não seja tanto. Caralho, ele tá postando muito vídeo. Ó, esse, ele tomou exposed por ser de esquerda e namorando um cara de direita. Ele veio me perguntar minha opinião sobre isso e foi só esse, na verdade. Eu queria fazer mais graça, mas na verdade foi só esse. Canal de opinião, ele não disse de quem. Eu vou subir a mesa, pera aí. Suba! Gente, vamos entrar no tópico do dia? Vamos. Um assunto, uma treta monárquica, eu deveria dizer, né? Dispensa apresentações, todo mundo aqui conhece o Monark, certo? Alguém nesse chat não conhece o Monark? Se você falar que você não conhece o Monark no chat, eu vou assumir que é ironia. Teve uma treta esses dias, teve um acontecimento acontecido, que o Monark apareceu num podcast X da vida de alguém que eu não conheço. E se for alguém relevante, me desculpe, eu não sou obrigado a conhecer todas as pessoas famosas da internet. Tem muitas. E ele começou a fazer um barraco, falando que o Igor 3K, co-host, antigo co-host dele no Flow Podcast, é um caloteiro que não paga ele. E isso deu um bafafá do caralho. Só que é o seguinte, eu vi essa treta, eu vi a primeira vez, depois eu vi a resposta do Igor, e aí, cara, eu sou uma pessoa que eu tô tentando me desenvolver como um ser humano, né, mas que não se importa com nada e não sei o que. Estou cada vez mais próximo desse meu objetivo. Só que existem algumas coisas nesse mundo que me deixam muito puto. Pouquíssimas coisas. A primeira delas, o Tetsu. A segunda coisa que me deixa puto, gente burra. Gente burra me desconfigura. Cara, eu fico descombobulated com gente burra, velho. Eu não consigo. Eu tenho uma intolerância com burrice, velho. Eu não estou falando, tipo, gente burra. Eu estou falando, tipo assim, burrice voluntária. Porque tem gente que é burra por inocência, sabe? Essa música tá me irritando, velho. Foda-se, vai embora. Tem gente que é burra porque é inocente. Porque não sabe que é burro, entendeu? E essa pessoa não tem culpa. Só que tem gente que escolhe ser burra. A pessoa acorda de manhã e fala: nossa, hoje eu vou ser burro. E o Monark é uma dessas pessoas. Tipo assim, eu tava até dando o ouvido pra ele. Só que aí na hora que saiu a resposta do Igor, eu fiquei tipo, ignorância. E cara, que ignorância às vezes é voluntária também. O cara quer ser ignorante. Eu digo mais na inocência mesmo. A pessoa não sabe da coisa e assume que é outra, sabe? E ignorância tem muita nuance, porque tem gente que escolhe ser ignorante. O Monark escolhe ser um ignorante. Você está atrapalhando o parkour, desculpa. Então é o seguinte, a gente vai ver essa bosta desses vídeos do Monark e depois a resposta do Igor. E eu tenho muita coisa pra falar. Ó, eu vou pegar cortes do Twitter dessa moça aqui, ó. Margaret Meloni. Espero que ela não seja uma pessoa cancelada. Se for, eu peço perdão. Eu só peguei pessoa que apareceu na minha timeline, tá? Eu não me responsabilizo por qualquer coisa. Tem o vídeo dele falando que a Xuxa é trans recente. Então, são outros tópicos, porque o vídeo dele sendo doido não interfere com esse, tá? Esse aqui é um que parecia que ele tava lúcido, entendeu? Parecia que era um momento que você falava: nossa, caralho, que mancada que fizeram com o Monark. Vídeo do Monark sendo maluco eu chamo de terça-feira. E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado. Os bastidores não tem uma relação de amizade. Esse cara é alguém relevante? Inclusive, como esse pedaço do vídeo é totalmente inútil, eu vou deixar meu QR Code aqui pra vocês me darem donate na tela, tá? Me dá donate aí, tanto faz. Mas eu lembro muito bem ele falando assim: porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da puta com ninguém, né? Ocupar um espaço no coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, porra. Mas eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara, Mas, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi. Eu saí da empresa e deixei na mão dele tudo. A princípio, eu ouvi essa frase e eu pensei: cara, tu saiu da empresa por alguns motivos, né? Você meio que foi convidado a se retirar e você aceitou o convite. Tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares? Não, isso daí é um ponto. Você acha que vive bem com 5 mil dólares nos Estados Unidos? Acho. Com base no que você acha isso, Patrux? O salário mínimo nos Estados Unidos depende de acordo com o estado. E ele varia entre 1.600 dólares a 2.600, 2.700 mais ou menos. 5 mil dólares é o dobro do salário mínimo, sabe? Num país que o salário mínimo é mais ou menos o mínimo mesmo que você precisa. Então você vai me falar que não dá pra viver com 5 mil dólares? Não fode, Monark. Com 3 mil eu vivo. 3 mil dólares, sim, você vive de boa com 3 mil dólares. É tipo assim, não de boa, caralho, que vida boa. Não, você vai ter a vida média de americano. Você vai comer fast food, ser gordo e moribundo e vai dirigir um Celta 2006. Talvez o Monark não viva bem com 5 mil dólares nos Estados Unidos porque ele tava tentando ter uma vida de brasileiro rico. Porque aqui no Brasil você podia ter luxúria, eu ia falar, nada a ver. Luxúria também, porque ele só vai no puteiro, né, como a gente sabe agora, de acordo com... Mano, meu nariz tá coçando muito, eu vou enfiar o dedo no nariz, vocês que olhem. Porque é o seguinte, tem uma coisa que é assim sobre salário mínimo, tem muita gente que vive com salário mínimo. Vive bem? Não vive bem.
Mas vive. Tá vivo, sobrevive, vive até os 70, 80 anos com dinheiro de bosta. Inclusive aqui no Brasil. Tá? Inclusive aqui no Brasil. Então tu vai me falar que não dá pra viver? Eu sei, isso é um exemplo muito extremo, é um exemplo burro. Mas é o seguinte, é só pra falar que sim, com $5 mil não dá pra viver nos Estados Unidos? Ah, vai tomar no cu, mano. E no Brasil, quanto é necessário pra viver, na sua opinião? Pra você viver bem, legal. Se você mora em São Paulo, eu diria que é 8 mil. Renda conjunta. Não precisa ser sua. Você pode ganhar 4, 5 e a outra pessoa ganha mais 4 e vocês juntam. Dá pra viver bem. Fora de São Paulo, acho que 5 é digno, tá ligado? De 5 você vive muito bem. Porque assim, não tem nenhum luxo, mas assim, tipo assim, é o mínimo de verdade, tá ligado? Puta, que vida confortável estou tendo aqui. Não tenho luxos, mas sou feliz, sabe? Eu acho que é isso. Ele queria ostentar, essa que é a verdade. Sim, ele queria montar a porra do Flow 2 nos Estados Unidos. Aí não ia dar certo. Porque, na minha opinião, precisa de 10k pra viver bem no Brasil. Precisa de 10k pra você viver bem em São Paulo. Tá? São Paulo, no Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba. Mas em cidade do interior, você precisa de metade disso. Já viu aquele vídeo do Balian comparando o poder de compra e o salário mínimo do Brasil com o dos Estados Unidos? O Balian é um cretino, velho. Com todo respeito, assim, tá? Sem querer ofender. Mas os vídeos dele são, assim, coisa de cretino. É uns vídeos, assim, tipo, pra enganar trouxa. É um vídeo feito, assim, na maior maldade. É um vídeo, assim, malévolo, maleficente, malevolente, maligno. Cretino. Essa é a palavra que eu uso, desculpa. Tá bom, vamos voltar pro vídeo. Porra, cara, passei 4 anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe. A vida dele ficou garantida com todos os patrocínios. Que patrocínio? Tá ligado? Isso que é foda, mas tudo bem, vamos continuar. Com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a... Eu que deixei. Não, cara, é tipo assim, essa parte do vídeo eu tava falando, cara, o Monark é um imbecil, velho. Eu falo às vezes assim, gente, eu inventei o CSGO Overwatch no Brasil. Se não fosse por mim, ninguém fazia vídeo dessa porra, porque eu fui o pioneiro, né? E, tipo assim, eu falo isso porque é engraçado. Tá ligado? Eu não acho que as pessoas têm que me dar crédito e me dar dinheiro por causa disso. Eu falo porque é engraçado. Ele tá fazendo a mesma coisa de verdade. Isso que é foda, tá ligado? Ele tá falando sério. Porra do contrato, sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Porra, eu vou te explicar. Eu não vou te explicar porque você foi perseguido pelo STF, por Globo e o Caralho 4, Monark. Tá? O que você fez é a consequência dos seus atos, tá ligado? Você não é a favor da liberdade de expressão? Tem a liberdade de revidar também. Ele no bem bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta pra que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta. E aí foi a parte que eu concordei com o Monark, que eu fiquei tipo, caralho, velho, o Igor é um cuzão, tá? Que aí a gente ouve. Bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta pra que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou uma empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. Em 15 anos, seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui. Daria quanto? 200 meses. Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar, tá ligado? Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Uma das coisas que me motivou a falar desse assunto é que eu vi muita gente comentando, pós Igor ter respondido, os comentários mais burros do mundo. Então eu acho que a gente vai precisar anotar aqui, porque eu quero levantar uns pontos. Monark, foda-se, fato que ele está falando, que ele vai falar que ele recebe metade, porque o Igor não consegue pagar 50 mil. Então é 25k mês. Isso daqui é o que ele alega, né? Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. É muito difícil. É muito difícil, mas é tipo assim, nesse ponto tem, tipo assim, ele meio que tinha razão. Bruno Ayub Show, esse é o Bruno Ayub Show. Mano, o foda é que o Monark é tão incompetente que ele não conseguiu abrir a porra do Photoshop e apagar o símbolo do Gemini aqui do canto. Não, mas 25 mil reais, 5 mil dólares. É isso, uma coisa que a gente esquece também, tá? 25 mil reais, tá? São 5k doll, tá bom? Vamos lembrar disso. Tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho. Eu vi um comentário que diz muito sobre o Monark, é tipo, o Monark sempre tenta arranjar alguém pra botar a culpa dos problemas que ele mesmo causou. Então a culpa não é dele que falou a maior atrocidade do planeta Terra. Tudo bem que assim, eu não acho que foi uma atrocidade tão grande, eu acho que podia tudo ter sido resolvido, mas ele dobrou a aposta e depois dobrou a aposta e depois dobrou a aposta, e se você jogou 2048, você sabe que 2 vezes 2 dá 4, que dá 8, que dá 16, que dá 32. Então é o seguinte, isso daqui, dele falando do Igor, é só ele, tipo, botando a culpa dele em outra pessoa. Todas elas comunando pra me destruir, ele sabia que eu não tinha feito nada de errado.
Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter. Mas aí você tá vendo outra pessoa que não tá prestando atenção. Se ele falar que ele não consegue viver com 25 mil reais por mês, ele tá me tirando. Ele tá vivendo nos Estados Unidos com 5 mil dólares, não é com 25 mil reais, entendeu? E é o seguinte, beleza, dá pra viver nos Estados Unidos com 5 mil dólares, tá ligado? Não vai ser uma vida luxuosa, mas dá pra viver de boa. Porque ele foi pros Estados Unidos porque ele tava sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, gente. Né? Uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia. Aí ele tá falando aqui que o Igor era um fudido, que ele chegou lá, deu a ideia do podcast, entendeu? Montei o estúdio, eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, caralho, A4, tá ligado? Tipo, tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara, tá ligado? E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele na merda? Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou. Claro, ele ajudou, mas eu fiz tudo! Eu fiz tudo aqui, ó. Eu, Monark, o rei do Minecraft. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. E, gente, vamos lembrar aqui, eu vou até anotar no negócio aqui, ó. Não responde zap. Não cumpre contrato. O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale, sei lá quantos, 100 milhões de reais, vai me pagar 5 milhões em... 10 milhões. 10 milhões, mas com inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Aqui uma pergunta interessante. Por que só agora ele tá falando disso? Quando você assiste esse vídeo a primeira vez, você pensa, pô, ele tá falando disso agora porque o cara não tá pagando e já tá tipo, ele tá tipo, porra, gente, eu preciso de dinheiro, tá ligado? Eu não consigo monetizar essas coisas. Eu pensei, porra, faz sentido, ele ficou revoltado com a situação. Porém, a gente vai chegar lá. Bem bom que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. Não. E tem um bagulho em linguística que eu sempre comento, que é o design de audiência, que eu acho que também é do marketing, que é o seguinte, aqui ele tá fazendo um discurso que ele evoca 2 pontos. O Flow no passado era muito grande e ganhava muito dinheiro. O Flow agora tá muito grande de novo e tá bem das pernas. E aí você assume que, tipo, porra, o cara tomou tudo de mim. Você assume, tipo, porra, é verdade, o Igor tá bem da vida, olha isso, ele pegou o Flow tá bem até hoje. Só que você deleta um pedaço do discurso que é a parte que o Flow tava falido, entendeu? E isso aí é um design da audiência, assim, você tá moldando como o público tá enxergando o que você fala, sabe? Eu não sei se isso é exatamente design de audiência, mas eu achei que encaixou na explicação e faz parecer inteligente. Vamos ver a resposta do Igão? Eu sou brother do Igor, então eu falo Igão. Ela cortou só os trechos que importa, tá? O Monark sempre parece desesperado. Cara, eu acho que é outro ponto que a gente pode entrar, tá? O Monark, ele está em abstinência de droga, porque ele parou de fumar maconha, de acordo com ele. E a abstinência de qualquer substância faz com que a pessoa fique irritadiça. O Monark tá eternamente num estado de fúria e de ânsia e de empolgação, porque o cérebro dele tá pedindo maconha que nem um desesperado, porque ele fumava 3 mil reais por semana. Não é que o cara fumava um baseadinho todo dia, não. Ele fumava 3 mil reais em maconha por semana, de acordo com ele, que ele mesmo já falou, né? No Flow, há muito tempo atrás. Então é o seguinte... Isso deve fazer um estrago na cabeça. Só a quantidade que ele ingeria deve ter feito um estrago na sinapse do cérebro dele. Tipo assim, derreteu os neurônios do cara, os bagulho dele. Tipo assim, o cara agora ele tá sem, ele tá ficando louco. Ele tá ficando maluco, tipo assim, de raiva e de... O cérebro tá faltando conector, assim. O cérebro já tá todo debilitado. Eu acho que você podia trocar a cara do Leão do Proerd pela cara do Monark, velho. Pior que essa porra é irreversível. Sim, tipo assim, não tem problema você usar em pouca quantidade, sabe? Você usar casualmente. Nem você bebe uma cervejinha no churrasco, você usa casualmente. Mas esse uso nessa quantidade extrema causa danos irreparáveis ao seu cérebro. Assim, tudo em excesso faz mal. Se eu beber 8 litros de água agora, eu morro. Porque você afoga o seu organismo. E é que uma coisa não vicia tanto assim. Exato. Tipo, não vicia tanto assim. Só que o cara é uma pessoa que tem vários problemas psicológicos. O Monark, assim, eu vou até voltar pra outra tela. Vamos falar sério aqui, ó. O Monark é uma pessoa, cara, que ele tem sérios problemas de formação cognitiva. Tá? E tipo assim, eu sei que é muito cuzão eu falar isso, eu não sou médico, eu sou um achista, eu sou muito bom em achar as coisas, eu sou um localizador. Eu não gosto de chamar as pessoas de burra, porque existem diversos tipos de inteligência, são 9 tipos se eu não me engano. E as pessoas têm seus pontos fortes. Eu conheço muita gente burra intelectualmente, do jeito que a galera pensa, tipo QI, tipo de lógica, essas coisas, mas que a pessoa tem uma puta de uma empatia, um coração bom, ou a pessoa é muito boa em esporte, muito boa em atividade física, e tipo assim, você vê, você sabe, você percebe que a pessoa é boa em alguma coisa. O Monark, ele contradiz
contradiz toda a teoria positiva de que todo mundo tem um papel no mundo. Porque o papel do monarca no mundo é fazer peso e gastar recurso. Porque o cara é inútil em todas as inteligências. Ele não tem raciocínio lógico, ele não tem cognição, ele não tem coordenação física, ele não tem um senso artístico, ele não tem atletismo, tá ligado? Ele não tem empatia, ele literalmente é um peso no planeta. Sabe, eu tento ser uma pessoa legal, assim. O papel do cara é ser regibater. Nem pra isso ele serve, velho. Porque ele só é burro. Porque ele não tá fazendo regibate, ele acredita nas merdas que ele fala. O papel do monarca é levantar minha autoestima. Porra, mas a que custo? O custo pra ele levantar sua autoestima foi destruir a vida de um monte de gente, entendeu? Ele destruiu a vida da galera do Flow, tá ligado? Monarca é onde o Deus despejou as sobras. Não, ele é o que sobrou, velho. Ele é o regibate da vida. Você está com rage nesse exato momento. Exato! Vídeo do Igor. Agora o pau vai comer. Agora o cu é... O cu... Uou. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo Nossa, mas tá muito alto, pera. Abaixar um pouquinho. E o áudio tá em estéreo por algum pra motivo. minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. Cara, eu sei que ela acelerou o vídeo, mas parece que tá mais acelerado ainda. Eu vou desacelerar. Será que volta pra velocidade normal? Envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, Volta. eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. Cara, isso é muito bizarro, tá ligado? Porque chegou na filha do cara, tá ligado? Imagina a filha do Igor 3K indo na escolinha, né? Sei lá, ela deve estar no Fundamental 1. E aí os caras chegam, não, seu pai não é aquele caloteiro que roubou o Monark? Porque o Monark literalmente falou com essas palavras, que o cara tá roubando ele. O áudio tá assim, o áudio tá em estéreo. Eu não sei o que tá acontecendo, que a mulher, na hora que editou esse vídeo, o áudio separou e tá vindo um de cada lado, velho. Eu não sei. E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo. Por que eu tô vendo esse corte aqui? É porque o vídeo original tem 20 minutos. Se vocês quiserem, eu abro o vídeo original que o áudio não vai estar todo esquisito assim. Aí a gente para quando for importante. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ó, a primeira acusação que é o Monark falando que eu tirei o Igor da bosta. Ele tava lá brigando com a esposa, pobre, fudido, mentecapto, nojento, porco, imundo. Eu que salvei a vida dele porque eu sou muito foda, tá? Era isso que o Monark falou, parafraseando no caso, né? Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava não ia fazer o Flow, é a acusação do Igor, vamos lá. fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar 2 anos depois, tá? com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava. E aí, isso daí me despertou uma memória que eu fiz assim, caralho, é verdade, velho. Na época da live do Facebook, quando a galera fazia live no Facebook, tipo, o Facebook pagava pra galera fazer live, tinha, tipo assim, 2 ou 3 nomes gigantes lá. Um deles era o Igor, tá ligado? O Igor, ele, além de ser parceiro do alguma network que faliu, que era, tipo, gerente de comunidade, ele fazia live no Facebook e ele era, tipo, um dos grandes livers do Facebook, assim, um dos grandes streamers do Facebook. Ele e o Cauê Moura, que ficava fazendo live de Eurotruck, velho. Ele ficava dirigindo caminhão lá, ele ficava 9 horas por dia dirigindo caminhão e, tipo, as views torando, assim, tá ligado? A galera dando dinheiro adoidado. Então, assim, eu lembrei, caralho, o Igor era muito famoso no Facebook, assim, tipo, ele era, tipo, grandaço, velho. Porra, a live do Facebook pagava bem, velho. Eu queria ser streamer nessa época. Tava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E aí, tipo assim, isso já levanta um ponto, né? Ele queria fazer uma coisa com o Monark porque eles eram brother, tá ligado? O Monark não foi lá, ai, coitadinho, vou salvar esse cara. Não, é porque eles eram brother. E o Monark, assim, sugeriu o podcast quando o Igor falou, vamos fazer alguma coisa. O Igor convidou e falou, quero fazer um canal de unboxing. E isso ia dar certo. Porque nessa época de 2018 era quando tava surgindo, por exemplo, o Fora da Caixa do David Jones. Eu não sei se o David Jones ainda tem o Fora da Caixa com o Damiani. E deu muito certo por um tempo esse canal. Não sei se ainda dá, né? Não assisto. Mas tipo, eu já vi, assim. E tipo assim, ia dar certo, tá ligado? Não ia ser o Flow Podcast, mas ia dar um retorno. Eles iam ter uma renda estável, tá? Eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que
agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim. O Monark, ele pegava ele nunca sacou o dinheiro do YouTube, ele só sacava o que ele ia usar. Então os dólares que ele recebia do YouTube tava sempre no PayPal, quando ainda dava pra receber pelo PayPal, porque hoje em dia não dá mais, né? Você recebe direto por transferência bancária. Então tava tudo no PayPal. Na verdade, eu acho que porque não era do YouTube, né? Era por network, né? As pessoas não sabiam fazer parceria no YouTube, a gente fazia por network. Porque é muito fácil fazer coisa no YouTube, você literalmente põe sua conta bancária no Google AdSense. De qualquer jeito. E a network pagava em dólar. Então os dólares ficaram parados lá. E o canal do Monark era grande em 2011, quando o dólar era R$2. Então o tempo foi passando e o dólar foi subindo. O dinheirinho que ele tinha lá, velho, foi tipo se você tivesse comprado Bitcoin há 6 anos atrás, tá ligado? O dinheiro dele fez assim, ó. Puf, e de repente ele tinha muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Mais do que ele já tinha. E ele falou, caralho, vou ficar aqui coçando o meu saco e gastando dinheiro à toa, fumando maconha. Foi assim que acabou do jeito que ele acabou. Ele era meio burrão, ele é meio burrão. Mano, eu preciso lembrar vocês que o Monark largou o ensino médio pra fazer vídeo de Minecraft. Eu não lembro se ele tava no ensino médio quando ele começou mesmo. Tipo assim, ele largou o ensino médio. Ele é um cara que não tem diploma de ensino médio. Lá, e ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do Além de tudo tem isso, né? Ele é macho que dá soquinho na parede, tá ligado? Contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E aí é um ponto, tá? Porque o Monark foi pro Facebook, porque o Igor puxou ele, e eu lembro do Monark fazendo live no Facebook, e o pessoal falando, nossa, gente, o Monark tá fazendo live no Facebook. Só que ele era flopado. O Monark era flopado no Facebook. QI existe, só que o QI só mede a sua inteligência lógica, a sua capacidade de resolver exercícios de lógica. O QI não mede a sua inteligência geral e não mede suas outras inteligências. Muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Rolou. Um contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez, inclusive. Só nomeando os personagens, tá? Jean é o cara técnico do Flow, que cuida dos microfones, da câmera, etc., que tá com eles desde o começo. Mariana é a esposa do Igor. Da vez que a gente foi buscar ele e o Jean as cadeiras lá no Sans Club, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem inclusive até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos... Cara, é bem isso mesmo. Tipo assim, porra, faz todo sentido. Não é porque eles eram duros. É porque, tipo assim, cara, você tem literalmente um quarto vazio. Vamos fazer aí. Faz todo sentido. Se eu tivesse um quarto vazio, eu faria isso. Convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em... E se o David Jones foi no Flow, foi por causa do Igor, tá? Lore obscuro, velho. Eu conheci... Não diretamente o David Jones, mas eu conheci a galera da Craft Studios. E vocês perguntam, o que é a Craft Studios? Era o canal de Minecraft do David Jones quando ele fazia Minecraft em 2011. Mano, o bagulho vai longe, tá? E depois de um tempo a Craft Studios virou, tipo, a galera do Resende, assim. Sei lá como que continua a vida dele. Nem sei como eles estão, velho. Espero que sejam bem, eram pessoas legais. Tem vídeo, se você procurar os vídeos originais de Minecraft do David Jones, se eles ainda existirem, tem um ponto ali que, tipo, no último vídeo, assim, quando ele para de fazer Minecraft, ele fala, então, agora nossos vídeos de Minecraft vão ser na Craft Studios. Tanto que quem gravava com o David Jones era o Adriano, porque a Craft Studios era o Adriano e o Mão, e mais uma galerinha extra, mas tipo, era só esses dois caras. E o parceiro do Igor 3, do David Jones, do canal dele, era o Igor, tá ligado? O Igor era o amigão do David Jones. O Patrick conhece todo mundo, bicho. Cara, você tem que lembrar que, tipo assim, em 2011 não tinha tanto youtuber assim, então se você conhecia um, você conhecia todo mundo. Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que
que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando. Aliás, vocês querem ver um negócio? Vocês sabiam que eu mixei uma música do Rezende uma vez, velho? E foi produzida pela Craft Studios, aliás. Deixa eu achar aqui. Eu mixei... Lembrando, isso aqui era 2016, eu não era produtor decente na época, tá ligado? Eu só brincava. Rezende, chuva de maçã, parede, chuva de arroz. 500 mil visualizações, velho. Eu mixei essa merda. Eu afinei, eu editei os vocais. Obviamente, novamente, 2018 não, 2016. Eu não sabia produzir, que nem eu sei hoje. Eu tava começando. E quem tocou o violão, se eu não me engano, era o Gui, da Craft Studios também. Porra, será que não tem crédito? Ah, tem aqui. Nem de cobblestone, eu só sei plantar raiz. Muda de carvalho, é tudo com que eu planto. Mesmo assim eu sou feliz. Por isso eu tô dando de graça. E quem ainda não pegou, vai pegar. É horrível, mas assim, eu que tratei a voz dele. Música, mixagem e masterização. Ah, eu tô em cima. Desculpa. Eu estou no canal do Rezende. 10 anos atrás. Você é indiretamente responsável pela Virgínia existir, não porque ele já era famoso, né, velho? Eu não tenho envolvimento nenhum com isso. Até porque eu nunca lavei dinheiro pro PCC. Oi, Virgínia, tudo bem? Vamos lá. Tu que sou o Ronaldinho do YouTube, sim, só que sou flopado. Vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê. Não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então... Porque, tipo assim, eu não sei se vocês lembram... Vocês não lembram, porque vocês têm, tipo, 15 anos. Eu lembro. O Monark, ele era gigantesco, mas assim, era absurdo. Nem o Igor falou, o único canal no Brasil maior que ele era a Galinha Pintadinha. Então, assim, você já consegue entender. E aí, de um dia pro outro, ele falou, caralho, agora eu não vou fazer mais vídeo de Minecraft, só vou falar de política. Gente, política é isso e aquilo. E aí você tinha um canal de, sei lá, 3, 4 milhões de inscritos, que, tipo assim, pegava 800 mil views por vídeo, do dia pra noite pegar 30 mil. Depois 10, 8, 5. Cara, foi brutal. O meme do não sobrou nada pro beta foi literalmente isso. O Monark virou irrelevante do dia pra noite, velho. Ninguém se importava com ele. Se ele caísse duro e morresse no chão, ninguém ia perceber, velho. Uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte... E é isso que é verdade, porque, tipo assim, quando ele foi pro Facebook fazer live, foi tipo, caralho, gente, ele tá fazendo live, vamos ver. Sumiram depois, porque ninguém se importava com ele. E aí ele, tipo assim, não importa o quanto o Monark seja famoso, o Igor segurou o Flow o tempo inteiro, tá ligado? Quando o Igor apareceu lá com o Flow e ele sabia conversar e o Monark era tipo o alívio cômico, o Monark, você sempre foi o alívio cômico. Monark, ninguém se importa com o que você fala, a gente dá risada do que você fala, porque você é burro. O cara não consegue se enxergar, ele não se olha no espelho e vê que ele é o palhaço. Seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado. Mano, essa frase foi brutal, né, velho? A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo, velho. Isso aqui, ó... Nossa senhora, velho. Vai, vamos. Criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu a... Pra quem não lembra, o Flow teve uma crise antes da... Eu acho que o Brasil devia ter um partido bigodista. Que foi o Monark começando uma treta no Twitter falando: gente, ter uma opinião racista é racismo? Era alguma coisa assim que ele falou. E aí, tipo, o iFood parou de patrocinar. O iFood patrocinava o Flow Podcast. Você sabe quem que o iFood patrocina no YouTube? A única pessoa que o Flow patrocina? Cazé TV. Sabe, tipo, porra, irmão. Food, a gente perdeu parte relevante da nossa receita. Ele sugeriu sair e a gente disse: ô Monark, vai tomar no cu, cara. Vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e... depois que o Monark foi exilado, ele voltou 2 vezes no Flow ainda, tá? Que ele vem falar que, nunca me chamou de novo. Depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta,
aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? Aqui a gente vai entrar em outro tópico, mas é tipo assim, a decisão do Monark sair foi assinada entre eles. E a gente vai ver o contrato do Monark, tá? Ele tweetou o contrato. E assim, é um contrato merda, é um contrato meio merda. Mas é tipo assim, você vê que foi um contrato assim, ele falou a bosta no dia 7, eles chamaram um advogado mais mequetrefe que conseguiu, fizeram o contrato, assinaram, firmaram no cartório, e no dia 8 o Monark já não tava mais, assim, tipo assim, dá pra perceber que foi feito nas pressas, e que é muito mais um contrato de broderagem do que um contrato comercial de verdade. Tá? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve... E aí vem um ponto que ele falou do Jornal Nacional, que é o seguinte, ele era muito famoso, ele era muito popular, mas ele era muito popular na internet. Existem dois tipos de gente, a pessoa que é muito famosa, que todo mundo conhece na internet, só na internet, que é tipo, a pessoa é gigantesca, hiper famosa, você sabe quem ela é, mas o seu pai não sabe, entendeu? Tipo, MrBeast, PewDiePie, tá ligado? Brasileiro, eu não sei. Não sei, brasileiro tem quem? Cellbit. Outra coisa é você aparecer em rede nacional, tá ligado? Você ser, tipo, famoso na TV. E isso, realmente, o Monark, o Flow tava famoso no Brasil inteiro. Sim, porque ele era o maior na internet e de repente ele tava famoso na TV, como programa de nazista. Fama é fama, mas assim, o Alan, sim, que o Alan teve filho, aliás, se vocês não sabiam, tá? O Flow tava gigantesco, ficou maior ainda, ficou. De forma negativa. Jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então é isso, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, tá? O Flow ficou realmente nacionalmente famoso por ser um programa de nazista, eles perderam todos os patrocínios, ou seja, o Flow só ia se sustentar com a AdSense nessa situação. Só que aí eles perderam toda a monetização também. Então entendo que assim, depois do Monark Day, o salário de todo mundo envolvido no Flow vinha do bolso do Igor, tá ligado? Vinha tipo de economias que ele tinha. Não tinha mais dinheiro entrando, tá ligado? E ficou assim por alguns meses. Então, não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado. Imagina você ganhar uma nota gigantesca e de repente perder tudo. Sim, e a gente vai discutir isso mais pra frente, porque tem o Igor falando que o bruto do Flow no ano que passou, em 2025, foi de 50 milhões. Só que, tipo, e os caras falando, nossa, e ele não tem dinheiro pra pagar o Monark. É de 50 milhões por ano e é bruto, não é líquido. Ainda bate o imposto em cima disso, bate um monte de coisa, entendeu? Se você dividir 50 milhões bruto, dá 4 milhões por mês. Tipo assim, porra, deve cair um caralhada de imposto, cai pra 3 milhões. E aí tem 7 canais com 7 equipes, com sei lá quantos editores, sei lá quantas pessoas. Eles fazem um monte de coisa, tá ligado? Porra, esse dinheiro derrete, velho. Porque, tipo assim, eles não devem pagar pouco. Por exemplo, os hosts dos podcasts. Se ele tava dispondo a pagar 50 mil pro Monark nessa brincadeira, é porque, sei lá, você pega... Que nem ele, tem uma hora que ele vai falar do Ciência Sem Fronteira lá, do Gordo do Foguete. Tipo assim, eu não vou dar esse ponto porque eu não gosto daquele cara e não importa, não faz parte da treta. Porra, você acha que o Gordo do Foguete tirava quanto do bolso? Quanto que o Igor pagava de salário pro Gordo do Foguete apresentar a merda do Mundo Sem Fim, sei lá qual era o nome do programa? Devia ser por essa casa também, tá ligado? Ele devia estar ganhando 40 conto, tá ligado? Então assim, você vai fazendo as contas, o dinheiro some, velho. Falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha?
cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio O que o Sérgio fez? O Sérgio é insuportável, velho. O cara vive no Redcast. Porra, isso já diz muito da personalidade dele. com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. E, tipo assim, o Igor ter feito isso, mano, mostra o quanto ele é adulto, tá ligado? Tipo, o quanto ele é responsável. É tipo, aconteceu toda essa merda, ele falou, tipo, todo mundo fudido, ele falou, mano, eu seguro essa bronca. Tá? É comigo aqui, relaxa. E ele bancou todo mundo, assim, ele, tipo, segurou a bronca de todo mundo. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? Meses. As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente... O Monark desse foi mais 700. Mano, foi em 2022, velho. Você tá louco, tio? Foi 2022, velho. 7 de fevereiro de 2022. Tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Pra começar do zero. E aí esse é um ponto, você tá vendo? Tipo, o negócio que ele fala. Ele tem os projetos dele separados, ele deve ter, tipo, coisas Igor, tá ligado? Ele deve ter uns canal Dark, sei lá. Ele tá falando, tipo, mano, todo o patrocínio que entrava pra mim, o publi no Instagram, sei lá, essas coisas, eu botava no caixa do Flow pra pagar as famílias, tá ligado? Mas o Flow ainda tinha muitos contatos. Que adianta você ter muito contato se ninguém se importa com você, tá ligado? Você vai ter muito contato, você chama o cara e fala, não quero participar do seu programa, porque vocês ficaram do estilo nazista. Mas foi 2 anos atrás. Não importa, sabe? Porra. É o que ele tava falando. O Flow só conseguiu se reerguer financeiramente ali, tipo, ficar bem das pernas, depois que ele entrevistou o Bolsonaro e o Lula, tá ligado? Ali a galera falou, caralho, nossa, o Igor tá tocando esse negócio aqui, dá pra assistir, tá vendo? Não tem mais aquelas ideias do Monark. E aí ele começou a... Caralho, nossa, minha garganta foi pro inferno. Começou a se reerguer, tá ligado? Tá entendendo? Então falar que eu... rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. E vamos combinar, velho. 2 anos não é rápido, tá ligado? 2 anos é muito tempo, velho. Imagina o quanto de vezes que esse maluco não foi dormir ansioso, tá ligado? Com vontade de chorar, tá ligado? Tipo assim, porra, velho. Assim, vendo o dinheiro derreter, pensando, caralho, eu preciso... Nossa, tô fudido, o que eu faço? Importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas... Não, eu acho que é tipo assim, 10 milhões ainda foi absurdo, tá ligado? Ele ter dado isso. Tudo bem, o Flow devia valer 100 milhões naquela época. Mas é tipo assim... Mano, é uma perspectiva impossível, tá ligado? Elas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente veio até aqui junto. Foi um contrato de amizade, vocês vão ver, velho. A gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte,
veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque... Aditivo que previa pagar $5 mil para ele, tá? É literalmente o Igor falando 5k doll na amizade. $5 mil não são $25 mil. Se o dólar caísse espetacularmente e valesse R$3 agora, ia ser 15. Ele tava só dando $5 mil pra ajudar o cara, porque tipo, o cara tava nos Estados Unidos, fudido, sem forma de ganhar dinheiro. Isso daqui não é metade dos 50k mês. Não é metade disso. Isso daqui é um aditivo. E tem uma coisa desse contrato que é o seguinte: o contrato que o Monark twitta é 50k mês, if lucro maior ou igual a 150 mil. Se o lucro líquido fosse de 150 mil, o lucro líquido do tipo que sobrou pro Flow, e lucro não é tipo assim o quanto dinheiro que sobrou, porque parte do dinheiro que sobrou vai para caixa, vai para emergência, vai para investimento de projetos futuros. A gente tá falando do dinheiro que literalmente sobra. Fosse de 150 mil por mês, o Monark receberia 50 mil. Então o que acontece? Isso é um aditivo. Significa que nos meses, que o Igor vai falar que ele teve 4 meses que ele conseguiu pagar o Monark, ele não fala quando foram esses 4 meses. Pode ter sido os últimos 4 meses, porque o Flow tá bem agora. Isso significa que, tipo, nos meses que o Monark ganhou esses 50 mil, ele não ganhou 50 mil, ele ganhou 75, tá ligado? É um aditivo. A gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu... Tá entendendo? O que ele tá querendo dizer? Esses 5k doll são independentes desse if aqui. É independente de tudo, isso daqui cai todo mês. E isso daqui sai do salário dele, não sai do lucro do Flow. Vamos dizer que desses 50 mil aqui, vai, 100 é do Igor. Vai 25 pro Monark, entendeu? Do bolso dele. Salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca pra mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que... E aí tem um negócio, tá? E esse contrato é realmente meio merda. Lá diz que, tipo assim, a empresa Flow tinha que passar o nome pro Igor. Só que, tipo assim, não tem como, porque a marca registrada do Flow tá no nome da pessoa física do Monark. E como no contrato não diz que o Monark tem que passar pro Igor, ele simplesmente não passou, porque ele não é obrigado a passar. Vai tomar no seu cu. Mau caratismo. Pode até ser que ele tem razão. Só que aí o Igor pode entrar com um processo contra ele de intenção versus causa. Tipo assim, eu não sei, eu não sou de direito, tá? Mas tem um negócio assim, saca? Que é tipo assim, o contrato foi redigido errado, mas a intenção era clara e objetiva. O Monark causou um problema enorme e ia sair da empresa. Tem depoimento público dele falando que ia sair da empresa. E como parte do contrato, diz que a empresa tinha que passar pro Igor. A única forma da empresa passar pro Igor é se o Monark tirasse do nome dele e passasse pro Igor. Então, independentemente do contrato dizer uma coisa, se ele processar ele pega a empresa pra ele, velho. Sabe? Tipo, é absurdo. É má fé, sabe? É tipo, mau caráter. Pagá-lo de novo quando a gente oferece o lucro que tá previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava pra pagar o valor de 50 mil reais pro Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa que também não vem ao caso porque não tem no contrato. De tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui
pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Que é o que eu te falei, porque o contrato diz, vai passar a marca, mas o contrato diz que é o CNPJ e o negócio tá no meu CPF. Má fé, intenção errada. A intenção, a causalidade, intenção, sei lá, algum advogado aí explica. Tá? Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? E ser culpado por ter sido amigo do cara também, tá ligado? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. E sabe qual que é a verdade? O Monark assinou o contrato que foi feito de qualquer jeito, porque na cabeça dele o Flow tinha acabado. Então ele falou, vou assinar essa merda aqui, foda-se. Vou pegar essa bosta, vou assinar. Pelo menos vou ganhar um dinheirinho aí pelos próximos meses. Só que passou 4 anos e o bagulho começou a funcionar de novo, sem ele. E aí ele percebeu que ele não é importante. Porque, novamente, Monark, você era o alívio cômico. Dá pra pôr qualquer outro drogado no seu lugar. Eu acho bizarro ter gente do lado do Monark. Eu vou até trocar pra outra câmera. Mano, qualquer pessoa que tá do lado do Monark atualmente, novamente é o que eu falei. Ou é ignorante num sentido assim, tipo, não entende das coisas. E, tipo assim, se eu conseguir mudar a cabeça de alguma dessas pessoas, legal. Ou são todas mau caráteres, escrotas, ridículas. Qualquer pessoa que ficou do lado do Monark, atualmente, não é digna de respeito. Podres por dentro. Devem ter o mesmo valor pro planeta que nem o Monark. Peso morto. Um drogado for por seu fio. Podia ser o Zina, que falava Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Só que eu acho que ele tá preso, né? Cara, eu desenterrei. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Puta, isso é engraçado. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação que eu também não vi e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas 2 mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais. E o Monark fala que entrou em contato com a Mariana e a gente vai ver que é engraçado. Eu acho que já deu pra entender que o Monark é um arrombado e que o Igor é um... Puta, mano, é um foda, tá ligado? Cara, no meu Twitter antigo o Igor me seguia, velho. Eu acho que eu nunca segui ele de volta aqui. Eu vou até seguir agora, pera. Iguinho 3K. Vou seguir ele porque... Vai que ele lembra quem eu sou, né? Mas, porra, duvido muito. Cara, qual que é o Twitter do Monark, velho? Bruno M. Ayub. É isso aqui, ó. Tá aqui o contrato. O contrato é ridículo, tá? Bruno Monteiro Ayub, brasileiro solteiro, nascido blá 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 blá, empresário, portador da célula identitária, vendedor excedente, título blá 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 blá. Quem quiser ler, tá? Basicamente. Pela negociação à vida, o comprador, blá blá blá, o Igor, pagará ao vendedor o excedente, tá? O equivalente à monta, essa é a quantidade, de 10 milhões, referente ao percentual de disponibilidade financeira da IB. O valor mencionado acima será pago em 200 parcelas no valor de 50 mil reais cada, mediante transferência bancária, cujos dados... Acordam as partes... Os valores, Mano, vai se fuder, velho. É muito difícil dessas bostas. Somente serão pagos desde que comprovada a devida lucratividade da empresa em no mínimo 3 vezes o valor do item 3.1. Ou seja, if lucro mais do que 150, ele ganha 50k. Eu não li os pormenores, mas olhando por cima, parece um contrato bem minúsculo para uma empresa do tamanho do Flow. É porque foi um contrato feito assim, de uma noite para outra, assim, caralho, a gente precisa tirar o Monark, já conversamos com ele, esses daqui são os termos, escreve. Tá ligado? Foi tipo isso. E se o Igor não... Tipo assim, se o Igor fizesse mais de 150 mil e não pagasse o Monark, aí teria um juros de 5%. Aí teriam juros. Essa aqui é importante, ó. As partes se comprometem a celebrar e assinar
respectivo instrumento de alteração e consolidação do contrato social para a redistribuição das cotas cedidas transferidas ao comprador cenário. Basicamente tá falando aqui, ó, tipo, você vai passar a empresa pro cara. Só que como ele assinou como CNPJ, ele não é obrigado. Ixi, alguém tá me ligando, deve ser o Monark vindo me matar, velho. Tá, e aí tem uma coisa interessante, velho. Que aqui a esposa do Igor aparece, ó. A Mari. Você tem certeza que tentou falar comigo e eu te ignorei? Nossa última conversa foi em 28/10/2023, em que eu te aviso que estamos indo para Orlando, para a Olímpia, e te ofereço de levar coisas do Brasil para você. Bruno Monark. Fala tu, tudo bom? A gente tá indo amanhã para Orlando. Tu quer alguma coisa aqui do Brasil, tipo uma goiabada? KKKK. Não quero, valeu. Nem uma pizza de alcachofra ou um bolo de limão da Sodier? Caralho, legal. KKKK, não precisa. Bruno mudou de telefone. Toque para enviar uma mensagem ao novo número. E ela não tocou, porque, tipo assim, sei lá. É o que eles falaram, tá ligado? Os números deles vazaram na época do caso lá, então, tipo, vira e mexe, eles estavam recebendo mensagem de 500 mil pessoas diferentes, entendeu? E eu quero que você veja agora o auge da estupidez. Mandei um EAE e fui devidamente ignorado. Além disso, estou pedindo para pagarem o contrato há anos na internet e nunca vieram falar comigo. Vocês erraram comigo e acham que eu nunca ia tentar receber os meus direitos. Leiam. Eu vou esperar. Vamos botar as cartas na mesa. Imaginem comigo. Você, todo mundo aqui no meu dedo, ó. Você é famoso. E o seu número já vazou, além das pessoas te chamarem de nazista por causa de um drogado. Tá? Você recebeu ataques de ódio e seu número já vazou. Chega um número desconhecido e te manda um. E aí? Você vai responder essa pessoa? Não é possível que o Monark não perceba, que ele é a bunda da piada. Ele não perceba que ele é o Joãozinho. É o português de bigode. O português da piada do português. Não é possível que ele não consiga perceber que no mundo ele é o palhaço. Você é a piada aqui. Mano, não é possível, velho. O cara não consegue. Como que consegue ser tão imbecil? A Maria ainda manda aqui, ó. Não tem nada aqui, cara. Não, e você percebe, tá? Esse aqui, provavelmente ela tocou no número novo pra salvar o número novo dele. E novamente já mandou, ó. Bruno mudou de número. Ou seja, ele mudou de número 2 vezes, no mínimo. Mano, e aí vem esse tipo de gente aqui, ó. Uai, moça, você precisa falar no WhatsApp pra cumprir um contrato? Tem isso no contrato, que é exigência. Mas e cumprir contrato? Vai falar só da mensagem? Eu não amo o seu político de estimação. Mas você ama um drogado da internet. Esqueceu de digitar essas duas partes do print. Porque teoricamente é editado, tá ligado? Não tem nada a esconder, logo não tenho o que editar. Ele trocou de número e o WhatsApp notificou. É isso. Nossa, mano, olha, é uma galera muito mau caráter, velho. Mano, olha, o mundo é dos espertos mesmo. Eu jamais conseguiria fazer uma viagem cara sabendo que estou devendo um amigo. Ou deveria ser. Ele está passando uma situação difícil. O cara tava recebendo $5.000 por mês, velho. Devendo um amigo, velho. O cara tava tirando dinheiro do bolso pra pagar o cara. Quem deixaria de ir na viagem a trabalho pra cobrir um evento internacional com passagem, carro e casa pagos por qualquer motivo que fosse? Sabe, os caras é muito escroto, velho. Recusaram acreditar. O flow só era gigante como era. Cara, tu escreve com hífen, velho. Você escreve com travessão, ô filho de chat GPT. Tá vendo? Isso daí, o fã do Monark médio. Cara, e novamente, isso aqui são pessoas de Twitter, tá? Você pode ter certeza que essas pessoas que estão ficando do lado do Monark não existem fora do Twitter. Essas pessoas não vão trabalhar. Essas pessoas não existem no Instagram. Essas pessoas no Facebook ninguém usa, mas as pessoas não têm Facebook. Porque se tivessem, eu assistir o Monark fazendo live no Facebook. Essas pessoas não existem fora do Twitter. Toda a burrice do universo se concentra nesse site. É por isso que eu não uso mais. Eu tweeto uma coisinha ou outra, olho minhas mentions e é isso. Eu não vejo a timeline do Twitter. Eu vejo na hora que eu abro, né? Aí aparece os tweets que estão na frente, mas eu não scrollo. Eu olho só o que tá lá e pra minhas mentions. Porque não tem como, velho. Vou abaixar a mesa aqui. Diferentemente do imbecil do Monark, eu trabalho. E aí eu comprei uma mesa que levanta. Acabou o vídeo.